mais uma edição do nosso podcast, é o Escuta Mana. E o nosso assunto de hoje, vamos falar sobre mulher. Eu poderia muito bem começar esse episódio colocando números e mais números, estatísticas e mais estatísticas sobre violência contra a mulher. Mas eu prefiro começar esse episódio falando de coisa boa. E, inclusive, eu quero começar com uma poesia, um poema. O que acontece? O poema é da Cora Coralina, é uma poetisa brasileira. Ela começou a publicar os seus trabalhos aos 76 anos. Ela era convidada para participar de eventos literários e tudo mais, mas ela era impedida devido às limitações impostas pelo marido. O poema se chama Aninha e Suas Pedras e diz assim: não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida. Sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma tua parte. Venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Esse poema ele aborda uma questão de resiliência e a urgência de sempre tentar outra vez, mesmo quando você não tem forças. A nossa entrevistada de hoje é a Graça Prola. Muito obrigada pela sua presença aqui no Escuta Mana. Eu que agradeço, desejando, né, a todas as mulheres um mês de março bastante movimentado e reflexível, né? De um lado, a partir desse poema da Cora Coralina, que nos traz, além da resiliência, a necessidade de um recomeço sempre, né? Recomeço da vida econômica e até da emocional, claro. Exatamente, é aquela ideia de que, poxa, não deu certo? Vamos começar de novo? Com certeza. Não deu certo? Vamos começar de Partir novo. para outro, Vamos né? partir para outro. Agora, acho que você já ouviu aquela música. Dizem que a mulher é um sexo frágil. Ainda bem que eu sou Sim. jornalista, né? Mas que mentira, opção A, descabida, opção B, descabida e absurda, ou opção C, todas as alternativas. Todas as alternativas, com certeza. Mulher não é sexo frágil, não, De né? jeito nenhum. Muito pelo contrário. Somos fortes, somos lutadoras e somos muito resilientes, com certeza. Exatamente. E a Semasc, ela tem desenvolvido trabalhos excepcionais, super importantes aqui na capital amazonense, principalmente quando a gente se fala na questão da mulher, né? Temos aqui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Como é que funciona? O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é o órgão do controle social. E lá naquele órgão nós temos 26 representantes, sendo 13 da sociedade civil e 13 do poder público, é governo e sociedade civil. É uma arena de luta? Não, mas é uma correlação de forças no sentido de que todos nós, governo e sociedade civil, estejamos juntos para lutar pela garantia dos direitos das mulheres já conquistados. Direito à vida, ao trabalho, à equidade salarial que vem sido muito trabalhada nesse momento. E hoje, nesse mês de março de 2023, o nosso foco, além da debelação da fome, que foi um legado da pandemia deixado, e como nós temos em Manaus 42% das famílias chefiadas por mulheres, hoje essas mulheres, muitas sem trabalho, passam fome. Então, o nosso foco é trabalhar a erradicação da fome. Além do mais, hoje, por exemplo, no campo da violência, nós estamos chamando a atenção para a violência contra as mulheres idosas, as mulheres maiores de 60 anos.
é violência doméstica, é violência familiar, e nós estamos trabalhando nesse mês de março incansavelmente para garantir que todos os crimes de violência contra as mulheres idosas sejam apurados, diligenciados pelas delegacias hoje existentes em Manaus, que são 3, a fim de que os crimes não caiam na vala comum do crime contra a pessoa idosa somente. Porque antes dela ser idosa, ela é mulher. Não é nada, não é nada. Nós somos em Manaus hoje, pelo último balanço do IBGE de novembro de 2022, 1.640.000 mulheres na cidade de Manaus. Isso representa 50,2% da população de Manaus, que está em torno de 2.800.000 habitantes. Ora, nós temos políticas específicas, precisamos de políticas específicas, somos um segmento muito grande. E aqui dentro estão as mulheres trans, as mulheres LGBTs, as mulheres negras, as mulheres indígenas, que em Manaus nós fizemos, agora no mês de março, um encontro com as mulheres indígenas pela COPIME, que é a Coordenação de Políticas Indígenas das Mulheres Indígenas Residentes em Manaus, buscando levantar com as mulheres indígenas as suas maiores demandas, seja no campo da saúde, seja no campo da assistência e em outras áreas. O que é que pode ser considerada a violência contra a mulher idosa? Ela é igual, talvez pior, do que a violência com as mulheres mais jovens, porque a dificuldade de locomoção, a dificuldade pela própria idade, muitas vezes a família entende que uma mulher maior de 60 anos, ela já não é dona do seu próprio destino, mas quando essa mulher, a gente sabe no cotidiano, muitas vezes é ela que sustenta a casa com a sua parca aposentadoria, ou com seu parco benefício, né, que ela recebe. E aí ela é negligenciada, os crimes de extorsão pelos próprios filhos, fazendo com que muitas vezes, antes do final de cada mês, ela não tenha dinheiro para comprar a sua própria medicação. Né? Fora a negligência e o abandono mesmo, principalmente quando ela ainda é uma pessoa com deficiência. Agora, essa violência, ela pode ser prevenida? Sim, as nossas campanhas todas de prevenção e combate à violência passam obrigatoriamente e principalmente para evitar a violência baseada em gênero, né? E que acontece nas relações familiares e no âmbito doméstico. Agora, geralmente essa violência, ela acontece. Quem são os agressores? São os filhos? São os parentes? Sim, no caso das mulheres com companheiro, via de regra é o companheiro. Nos casos de não ter um companheiro fixo, e quando ela mora só com os filhos, com algum agregado familiar, normalmente essa violência é cometida por eles, pelos parentes próximos. Agora a gente pensa que não, mas essa é uma realidade mais comum do que a gente possa imaginar, né? Sim. A gente pensa que é algo que aconteça só na novela, só na Netflix, só na televisão. Mas isso pode estar acontecendo aqui na vizinha ao no lado. nosso cotidiano. E no nosso cotidiano, sim. Nós temos um serviço que ele funciona 24 horas, que é o Disque Denúncia. 24 horas, de domingo a domingo. Depois da violência contra crianças e adolescentes, o maior número de denúncias vem tanto da pessoa idosa quanto da pessoa com deficiência, mulher idosa, né? E algumas pessoas falam bem assim, eu não vou me meter, isso é questão de família, isso aí, eu também não vou me meter, mas é importante que as pessoas possam ter a consciência, sobretudo a empatia de que a violência, ela não é normal, de que a violência não é um ato familiar, é família, eles que se entendam para lá. Já tem um dito popular que a gente busca desmistificar, que na violência ninguém mete a colher, né? Então isso aí já passou. A lei Maria da Penha, ela coloca como claro, qualquer pessoa, não é que possa não, qualquer pessoa deve denunciar a violência, não é contra a mulher de um modo geral. Exatamente. Então, a Semasc, ela também tem a unidade móvel de atendimento à mulher
Que é levando atendimento jurídico e social e soci... psicológico, né? Exatamente. Como é que funciona? Em cada bairro tem um dia específico? Como é que É, é? nós trabalhamos com paradas, né? Ele é um ônibus, então a gente faz as paradas de ônibus no circuito na cidade. Então, a unidade básica de saúde móvel da Sensa é um trabalho articulado, via de regra, com a Secretaria Municipal de Saúde. E se a unidade básica de saúde está lá na Cidade de Deus, o ônibus vai para a Cidade de Deus. Se a unidade básica de saúde fica uma semana, nós ficamos uma semana. E lá a gente trabalha, por exemplo, com foco no empreendedorismo, Legal. cursos de rápida duração, para que essa mulher possa auferir renda daquilo que ela mesma produz. Então, sabão caseiro, detergente caseiro. Agora, a professora aprendeu o amaciante, né? Tanto serve para o uso daquela família, quanto serve para a mulher produzir e vender, não é? Então, nós estamos trabalhando incessantemente, porque acreditamos que só com a autonomia é que nós rompemos o ciclo da violência. E essa autonomia nós só conseguimos com trabalho e renda. Olha, e a senhora estava falando, eu lembrei de uma situação e assim, que às vezes as mulheres elas pensam que com ela vai ser diferente, né? Às vezes o homem ele já tem um histórico ali de agressão e tudo mais, e ela falou assim: "Não, mas comigo é diferente". E infelizmente o cenário acaba que se É, repetindo. Então, é preciso fazer um trabalho, a gente pode até que colocar multidisciplinar, onde a mulher ela tem recebe essa assistência de psicólogos, até jurídicos sim, também. claro. Olha só, sobre empreendedorismo, para que você, de repente, possa ter ali o seu próprio dinheiro sem ser submissa, sem Sim, depender claro. do Com homem, do autonomia, né? companheiro, né? Então, realmente é muito importante. E como é que elas recebem isso? Ah, elas recebem muito bem, até porque uma boa parte dessas mulheres, ela está desempregada, né? E uma boa parte dessas mulheres, a despeito de ter o maior número de anos de estudo, mesmo empregadas no mercado formal, elas ainda recebem menos do que os homens, né? E aí a nossa luta é exatamente para que ela possa empreender e garantir não só o sustento da família, mas também romper aquele ciclo de violência com liberdade. Quantas mulheres, em média, são atendidas pela unidade? Olha, no ônibus, normalmente em cada ação, seja de uma semana ou de 4, 5 dias úteis, a gente trabalha de 250 a 300 mulheres, tanto nas oficinas de prevenção e combate à violência, quanto na qualificação com cursos rápidos para que ela possa empreender. Na sua avaliação, perdão, na sua avaliação hoje, as mulheres, elas se sentem envergonhadas em falar que sofrem agressão dentro de casa ou hoje elas estão mais empoderadas? Olha, eu diria que nós estamos vivendo uma era de ainda muito medo, de muita vergonha, porque ainda é próprio da cultura, patriarcal, que é a cultura que nós vivemos, da gente ter um homem ao nosso lado, né? Um homem, mesmo que esse homem não seja a melhor pessoa. Então, eu diria que tivemos avanços no empoderamento econômico, na ocupação dos espaços de poder, mas as mulheres da classe popular ainda carecem da presença do homem por conta da questão da hipossuficiência econômica. E aí elas ou escondem ou deixam para depois a denúncia da violência sexual, da violência psicológica, do assédio mesmo que sofrem no âmbito doméstico e familiar. Essa é uma luta que a gente busca, porque romper uma cultura não é tão fácil, né? Exatamente. É muito complicado. Até porque algumas têm até assim na cabeça que, ah, não, isso aí já faz parte dele. É, Ele é assim. Chega a um determinado tempo que a mulher, ela se culpa, ela se é. Ou responsabiliza então, por. assim, ele só é assim quando ele bebe, É, quando passa a bebida, ele é uma ótima pessoa.
né? Ele é um bom Um bom pai, pai, um bom ele é um bom marido. marido, realmente. É porque eu coloco isso nas redes sociais e ele fica com ciúme, e ele não gosta, É, porque eu vou ali na padaria comprar um pão e ele não gosta. Então, assim, tem um determinado tempo que a mulher ela acaba se culpando por esse ato, né, que o é. homem E cometa. assim, muitas delas, apesar dos esclarecimentos que a gente faz, elas não têm muita segurança. Por exemplo, hoje nós temos 3 delegacias na cidade. Hoje nós damos credibilidade à autodeclaração daquela mulher, mas ainda é o aspecto cultural, o aspecto da necessidade da questão de suprir a questão econômica, né, que elas colocam. Você sabe que agora na pandemia nós, depois das crianças, fomos as maiores vítimas de violência, Sim. por uma cultura machista mesmo. Os homens, não acostumados em casa, foram obrigados a permanecer mais. E aí o que que fizeram? Se irritavam com o choro das crianças, não ajudam e não colaboram em nada nos serviços domésticos e terminavam violentando as mulheres, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico. Que é tão grave quanto, né? Isso é evidência científica, já tem pesquisas sobre isso, na verdade. Olha só, que cenário bastante complicado. E quando a gente vê nos noticiários as estatísticas, os números crescendo cada vez mais, há até uma situação assim, será que realmente as mulheres elas estão sendo mais agredidas ou muitas mulheres agora elas estão denunciando mais? É um paralelo que fica. Ainda é eu diria, uma equação que a gente não conseguiu resolver. É importante que as pesquisas aconteçam para nos subsidiar. Se de um lado a gente incentiva a denúncia, e que bom que as mulheres passem a denunciar mesmo, nós estamos vivendo uma época agora, Justiça pela Paz em Casa. O Tribunal de Justiça com mais uma campanha no sentido de não deixar processo parado, né? Julgar quase todos os processos, ou todos, que possam estar sobrestados na justiça. As desembargadoras, as juízas, todo o pessoal do tribunal articulado, buscando dar conta da celeridade dos processos que estão correndo na justiça. Esse de um lado. De um outro lado, a gente trabalhando as campanhas de caráter preventivo para que essas mulheres não fiquem caladas, que elas denunciem. As delegacias, por sua vez, né, com delegadas competentes, entendedoras da lei, buscando trabalhar também no sentido de dar credibilidade àquelas ações e que as mulheres se sintam mais seguras. E nós, da assistência, trabalhando o acompanhamento dessa família, o acompanhamento dessas mulheres, aí sim, pelos CREAS, pelos CRAs, no sentido de que ela não fique desassistida. Até porque quando a gente fala assim em campanha, a senhora explicou muito bem, a campanha ela vem justamente para fazer com que aquele assunto fique em destaque, para que as mulheres reconheçam quais são os tipos de violência. Poxa vida, mas me xingar disso e daquilo é um tipo de violência? Se É, você se sente ferida, é um tipo de violência. Poxa, mas ele está bisbilhotando o meu telefone, está desconfiando. Isso é um tipo de violência. Se te fere, é uma agressão, é violência. Então a campanha ela vem justamente para fazer com que os dois lados, tanto a vítima como o agressor, entendam o que está acontecendo. e, por outro lado, a população fica esclarecida, né, sobre direitos, sobre deveres também, e sobre essa caracterização da violência. Agora, a gente falou justamente sobre as violências. Quais são as violências mais recorrentes que acontecem com as mulheres que são atendidas? Olha, agora, pela fonte oficial, que é a Secretaria de Segurança Pública, até novembro de 2022, porque eles não consolidaram os dados do total do ano, os maiores crimes foram de injúria, é, colocar a culpa na mulher, injuriando a mulher por esse ou aquele comportamento, seguidos da ameaça, que é muito grave. E hoje as mulheres estão denunciando mais os crimes de ameaça. Ele está ameaçando, ele está querendo fazer, querendo tocar fogo na casa, querendo rasgar as minhas roupas, etc. A perseguição, o homem ou a mulher, porque tem casos de homoafetividade também, Sim. não satisfeitos
Com o término de um relacionamento afetivo, eles passam a perseguir na escola, no trabalho, na casa, na rua, na igreja, na vizinhança. E elas estão indo denunciar esses atos ou esses procedimentos de perseguição. Um outro crime que é de bastante monta é a lesão corporal, que ele fere, ele morde, ele quebra, ele corta, ele queima o corpo da mulher. E, por fim, não menos importante e grave como qualquer crime, é o estupro. Elas denunciam hoje, na sua relação mais íntima, a necessidade dele entender que naquele dia ela não quer manter uma relação sexual. E essa relação sexual, se mantida à força, é considerado estupro, E mesmo né? assim, se é feita esse ato, se é feito esse ato, mesmo a mulher não querendo também, né? Também é considerado, Pode nem ser claro. a força, mas assim, a mulher não Não tá. querendo e sendo obrigada a manter aquela relação sexual é também estupro. É um registro significativo dentro das fontes oficiais e a gente precisa estar esclarecendo as mulheres o tempo inteiro de que realmente é um crime. Nós somos a dona do nosso corpo. Nós temos o poder de decidir aquilo que queremos ter ou fazer. Agora, quais são as consequências da agressão? A gente está falando de um modo operandi ali da agressão e, infelizmente, chega na questão do feminicídio, né? Que Ah, sim, com destrutura certeza. toda ali a família. É. É importante salientar que o feminicídio, ele é um crime cometido pelo fato da mulher ser mulher. Ou seja, se a mulher foi encontrada morta no varadouro, aquilo não é feminicídio, agora é dentro da relação doméstica e familiar. O feminicídio, ele não é uma etapa, pode até ser uma etapa do processo de criminalização. Ele começa com um tapa, ele começa com uma mordida, ele começa com um muxicão, como dizia minha mãe, e chega depois aos finalmente, que é realmente o assassinato, é o feminicídio. Nós temos hoje registrado em torno de 19, no ano de 2022, no sentido de preservar a vida, que é o nosso maior trabalho, né? Para que não chegue nesse extremo de tirar a vida da mulher por questão passional, por questão emotiva, pelo fato dela ser mulher e não aceitar, muitas vezes, algumas regras que lhes são impostas, né? Exatamente. Até porque quando há a agressão, poxa, vai interferir no trabalho, Sim, com obviamente certeza. interfere dentro de casa, Uhum. interfere com a questão dos filhos nas escolas, É, com o relacionamento com a professora, com os coleguinhas, enfim, é uma situação assim bastante ampla que passa a vai ser ferir coletiva, o né? coletivo. É, porque quem machuca a mulher, machuca toda a família. Todo mundo sofre, todo mundo é articulado naquele crime. As crianças, então, são as piores, que sofrem as piores consequências. Agora, na sua avaliação, dá para identificar a mulher que é agredida dentro de casa, mesmo ela falando, não, imagina. Mas assim, com o comportamento, talvez com algumas palavras, talvez com algumas marcas, ela não tá falando, mas estamos vendo. É, É possível identificar? olha, é difícil. Tanto que a campanha do ano passado, Manaus por Elas, a gente seguiu a orientação nacional, aquela do X na mão. Se eu chegasse na farmácia e colocasse o X, era um sinal de que eu estava sofrendo algum tipo de violência. Mas eu não tinha marca, eu não tinha. No máximo, eu chorava, né? Então, a violência muitas vezes não deixa marca. E quando deixa, por exemplo, um soco no olho, o nosso olho fica roxo. Às vezes ela diz, não, eu caí, bati na escada. Né? Não tem nada a ver. Quer dizer, pode ser um indício. Ninguém está dizendo que é, mas pode ser um indício. O amassado no braço, né? Você apertar o braço com muita força, ou ele fica muito vermelho ou fica logo roxo, dependendo do teu sistema circulatório. Então, tem indícios, sim, físicos, mas tem indícios psicológicos. Se você conversa de forma mais a miúde e particular com essa mulher, ela vem ao choro, né? E a partir desse choro, ela relata as situações cotidianas que muitas vezes, né, a gente não percebe. Exatamente. Eu fiz essa pergunta porque eu lembrei de uma situação.
de uma amiga da faculdade. Hoje ela faleceu. Justamente ela foi vítima de feminicídios. Feminicídio. E ela, já na aula, ela apresentava alguns sinais. Por exemplo, quando ela estava na sala, o telefone tocava e ela tinha que atender na mesma hora. E se ela tivesse em prova? Ela atendia o telefone na prova, porque a ideia era ela atender o telefone. Ela tinha que atender o telefone. Todo mundo ficava meio assim e tudo mais. Ok. Passou um tempo, ela começou o quê? A apresentar hematomas. Inclusive no olho. Então, ela apresentava nos braços, ela usava camiseta. Então, aqui também, assim, no peito, eu falei, gente, o que que aconteceu? Só que, assim, às vezes as pessoas, elas não querem ser invasivas, né? É, Mas só que quando eu comecei a suspeitar, eu falei, Ariana, o que que foi que aconteceu? O que que foi que houve? Ela, menina, tu acredita que a televisão caiu em cima de mim? Todo dia, alguma coisa caía em caia em cima cima dela. dela. Era a televisão, era a estante, era o rádio, era até o ar-condicionado. Meu Aí eu falei, Deus. gente, tem alguma coisa estranha aí. Só que aí as pessoas, elas talvez elas não saibam como chegar ou então o É. que perguntar, porque de fato as mulheres, elas, algumas não falam. Até que teve um dia que eu recebi um telefonema e soube da notícia que ela havia falecido. Ela terminou o relacionamento com a pessoa, se eu não me engano, ele era até policial, e ele não aceitou o fim do relacionamento. Então, ele foi até a casa dela, pegou a arma, deu um tiro, ela correu, ele deu o outro pelas costas e foi a Ariana. Então, essa pergunta é justamente porque às vezes a gente quer ajudar, a gente tem ali a necessidade de saber o que está acontecendo, não para, enfim, saber da Divulgar ou vida. qualquer coisa do Não, gênero. não, É. não é isso, mas é justamente para me dê aqui tua mão. Vamos sair dessa aqui. Às vezes as mulheres elas se sentem inseguras, com medo e elas não falam, né? É verdade, ainda tem muito disso. Mas é aquele negócio, em briga de marido a mulher, a gente mete a colher? Sim. Hoje, qualquer legislação nos obriga, em tomando conhecimento de uma violência, fazer a denúncia em nome dela. É claro, não somos nós que vamos apurar, né? Nós temos o serviço Disque Denúncia, você pode anonimamente denunciar e nós referenciamos aquela denúncia para o órgão competente, que vai avaliar a denúncia, que vai diligenciar, no sentido de que aquela mulher seja protegida. E isso vale para mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, de um modo geral. Por isso que o Escuta Mana traz assuntos muito importantes para que você possa justamente saber lidar, saber como É, fazer. Ou exatamente. então, eu nem sabia que isso era considerada uma violência, pois agora você sabe. Pega aqui o episódio do podcast, vai compartilhando nas tuas redes sociais, coloca aí para tua amiga, coloca ali para tua mãe, para tua avó, para os teus primos, para os amigos e tudo mais. Afinal de contas, toda informação ela é Com válida, né? certeza. E nesse universo, a gente sabe que o companheiro, né, seja o namorado, seja o amante, seja o namorado, eles são ou se configuram como os maiores agressores, né? Então, nós estaremos iniciando um projeto denominado Paralelas, lá na Secretaria de Mulheres, no sentido de trabalhar. O propósito é esse. Trabalhar os homens agressores, trabalhar ou de forma preventiva ou mesmo de forma de acompanhamento a esse homem que precise, na verdade, de um apoio. Não vamos induzir as mulheres a retomar uma relação que é conflituosa, que é desconfortável, a não ser que ela queira. Ela tem liberdade para decidir sobre sua vida afetiva. Sim. E aí nós respeitamos. E então trabalharemos para que essa relação ela não tenha réplicas de violência, né? No sentido de que aquela família viva uma relação harmoniosa. Então, o nome do projeto é Paralelas, exatamente porque, paralelo ao atendimento das mulheres, nós vamos trabalhar os homens com grupos reflexivos, com grupos de rodas de conversa, terapias coletivas com os psicólogos. Por outro lado, também, nós estamos, enquanto Prefeitura Municipal de Manaus, já em vias de inaugurar a Casa de Acolhimento
a casa de acolhimento para mulheres sobreviventes da violência baseada em gênero, né? Estaremos inaugurando essa casa, ainda não temos uma previsão de data, mas já estamos com o processo todo pronto para que a gente possa decidir a implantação de mais um serviço. Eu achei o projeto Paralelas? Paralelas. Super legal, porque o que que acontece? Geralmente, quando tem uma ação, né, a gente vai trabalhar só a questão da mulher que foi agredida, mas por que não ir lá onde está acontecendo o problema? Então, Claro, com vamos certeza. trabalhar também com os homens. A gente também tem esse acompanhamento com os homens. Falei assim, ô, amigão, vem aqui. O que está acontecendo? Né? Claro que Isso. também não é dessa forma, É. porque a Flávia, né, ela não é psicóloga, mas ela vai justamente, a pessoa responsável, profissional, vai justamente chegar até o homem e Claro. tentar entender, E, né? além de entender, trabalhar com ele um outro projeto de vida, Olha né? aí. Que não seja junto da companheira, mas que seja no sentido de não fazer de novo com outras companheiras, né? Também. Ele pode estar sozinho, pode estar acompanhado, não tem problema nenhum. Nós vamos trabalhar uma proposta no sentido de prevenir, combater a violência e evitar as réplicas de violência, seja com aquela companheira ou com outras. Olha só, isso também é bastante interessante, porque o que que acontece? Quando o agressor, ele pratica a agressão, ele também, de uma certa forma, ele tá se ferindo, ele não tá bem, tá transtornado, tá inseguro. Claro que nada justifica. Justifica. Eu sou, assim, a primeira pessoa de que, tu não vai com essa roupa. Eu falei, como é que é? Agora que eu vou mesmo. Entendeu? Isso não existe. Então, assim, é realmente de ir para uma ponta a outra, Com né? certeza. Fazer esse acompanhamento. Agora, Graça Plora. Eita! Eu não vou nem falar o que a gente estava falando É, depois, não vou nem falar isso aí. Mas explica pra gente sobre a questão do serviço do CRAS e CREAS, né? E também sim. temos o cadastro único. O cadastro único é a nossa base de informação, é a nossa porta de entrada para que qualquer pessoa ou família se insira, acesse qualquer programa social hoje, seja no nível municipal, seja no nível estadual ou seja no nível federal. Hoje, nós temos no cadastro único mais de 600 mil famílias na cidade de Manaus. Desse total, nós acompanhamos pelo CRAS e pelos CREAS em torno de 350 mil famílias inseridas no cadastro único em situação de pobreza ou extrema pobreza. O que são os CRAs e os CREAs? A política de assistência social hoje, ela trabalha com o Sistema Único da Assistência Social, nos mesmos moldes da saúde que tem o SUS. O SUS está para a saúde, assim como o SUAS está para a assistência social. No SUAS, então, o CRAS é a porta de entrada para que qualquer pessoa seja inserida em qualquer programa social. No CRAS é feito o cadastro único. É uma entrevista autodeclaratória que vai garantir a essa família ou a qualquer indivíduo a inserção em qualquer programa social. O CRAS é a unidade como se fosse a unidade básica de saúde. E lá eu tenho o programa de atenção integral às famílias. Aí eu tenho rodas de conversa, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É como se o CRAS fosse uma unidade de prevenção, para que as famílias em situação de vulnerabilidade ou pobreza pudessem estar sendo atendidas para eliminar essa situação de pobreza. Aí a equipe, assistente social, pedagogo, psicólogo, vão começando a atender as demandas familiares. Os CREAS são as unidades da assistência social que trabalham famílias ou indivíduos que têm os seus vínculos familiares ou comunitários rompidos. São os egressos da penitenciária, são os drogaditos, são as mulheres vítimas de violência, são meninos e meninas que foram abusados sexualmente, são pessoas e famílias que precisam de um atendimento mais especializado. Aí a gente tem advogado, assistente social, psicólogo, no sentido de reestabelecer
os vínculos daquelas famílias, no sentido de garantir a elas um acompanhamento mais qualificado. Também crianças e adolescentes encontrados no trabalho infantil ou em situação de rua. Va- Esse é o serviço de CRAS e CREAS. Nós temos em Manaus 20 CRAS situados nos territórios que compreendem as zonas da cidade, são geograficamente colocados de acordo com a situação e a contextualização de pobreza na cidade. E os CREAS só temos 5 ainda, mas estamos buscando a implantação de mais no sentido de cobrir, garantir a ampliação da cobertura dos serviços na cidade de Manaus. Vai haver reforma? Nós estamos reformando 17 CRAS, através das emendas parlamentares, e aqui, com justiça, o deputado Marcelo Ramos destinou uma emenda parlamentar de 6 milhões de reais para a reforma e adaptação dos CRAS. O que teremos agora? Agora, em 2023, no com a CRAS? reforma. O que vamos Os ter? espaços qualificados, humanizados. Tão lindos os CRAS para o atendimento. Não é nada. Cada CRAS tem a obrigação de atender referenciadamente 5.500 famílias. Olha Né? só. Então, o nível de acompanhamento dos CRAS ele é muito alto. Para tanto, Sim. a sua estrutura física tem que estar adequada. Não é? Claro que essas famílias não são atendidas todos os dias, mas elas passam pelo CRAS para qualquer atendimento e acompanhamento. É isso aí. Inclusive, a gente também tem a questão dos conselhos tutelares, né? Vai haver eleição? Sim, esse ano de 2023 encerra o mandato dessa turma que está aí, dos conselheiros tutelares, que são 45. Nós vamos começar em abril agora, a execução de um novo processo eleitoral, agora não mais para 45, porque nós estamos implantando mais um conselho tutelar na Zona Norte, é o Conselho Tutelar 2, então nós teremos 50 conselheiros tutelares. É uma eleição grande, a cidade de Manaus inteira vota para escolher os conselheiros tutelares das diversas zonas da cidade. Não mais 9 agora, mas sim 10. 50 conselheiros espalhados em 10 zonas da cidade, sendo na Zona Norte o segundo conselho. Né? Na Zona Norte temos 2 por conta... Vamos ter agora 2. Tá. Na Zona Leste já temos 2. É Está por precisando conta, de mais um. é por conta do tamanho ali, E da população, demanda. Uhum. tamanho da população e a demanda dos problemas sociais, principalmente de violência contra crianças e adolescentes. Quem é que pode se candidatar? Qualquer pessoa maior de 21 anos, residente no município de Manaus há mais de 2 anos, que comprove experiência no trato com crianças e adolescentes, no trabalho, não tenha nenhum processo que comprometa a sua idoneidade moral, que se submeta a uma prova de conhecimento, que vai ser em julho, e depois da prova concorra ao processo eletivo. Né? E aí nós estamos articulados, a prefeitura inteira, para estarmos realizando esse processo. Qual é a função? O que faz um conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar ele é escolhido pela comunidade para zelar pelos direitos das crianças e adolescentes já assegurados em lei. O artigo 136 do Estatuto da Criança coloca claramente as atribuições do Conselho: atender crianças e adolescentes, orientar pais e responsáveis, trabalhar em articulação com o Poder Judiciário, no sentido de garantir que aquele direito à escola, à saúde, à alimentação, à vida e à liberdade, ao crescimento e ao desenvolvimento sejam assegurados. É essa a função do Conselho Tutelar. Ele chega lá na ponta, onde os trabalhadores muitas vezes não chegam, mas o Conselho Tutelar chega. Vai haver um reajuste salarial? Não, eles já tiveram. O prefeito autorizou há uns 3 meses atrás o reajuste que há tantos anos não era consignado, né? O prefeito autorizou e hoje um conselheiro tutelar, em média, para um trabalho exclusivo, ele recebe R$ 6.300. Tem como a gente pincelar de como é que era os conselhos tutelares antes para agora? Por exemplo, Flávia, estamos desenvolvendo atividades
assim? Antigamente não tínhamos isso? Como é que a gente pode pincelar? Olha, hoje, por exemplo, os conselhos tutelares, que são 9, eles são situados em zonas periféricas. A estrutura física dos conselhos tutelares melhorou muito, né? Hoje eles estão em casas mais confortáveis, todas são alugadas, todos têm 2 carros para garantir a locomoção o mais rápido possível. À noite, eles têm um plantão, que é um sobreaviso. O Disque Denúncia recebe a denúncia e passa imediatamente para o Conselho Tutelar daquela zona. E o Conselho Tutelar daquela zona vai imediatamente no plantão, que é dele, fazer a resolutividade daquela situação. O Disque Denúncia, ele trabalha para e passo, não só com o Conselho Tutelar, mas com outros órgãos que mexem com mulheres, com idosos, etc. É, Hoje, todos eles têm, se não um telefone convencional, mas um corporativo, para garantir a comunicação. E, dentro daquilo que é previsível, nós, pela organização pública, e aqui a nossa subsecretaria, que é responsável pelos 9 conselhos, trabalhamos no sentido de dar a eles a estrutura necessária: computadores, veículos, comunicação, material de higiene, de limpeza e o que é necessário para um bom atendimento. Eu diria que hoje eles talvez trabalhem com mais confortabilidade, eu diria. Como é que funciona a questão, a senhora falou sobre os plantões. A Sim. senhora explicou agora as etapas, mas como é que é, por exemplo, o dia a dia de um conselheiro tutelar? Eles recebem a denúncia, ligação, vai em loco, o que que eles se deparam, como é que eles acabam, enfim, organizando a situação? Como é que funciona? Cada conselho tutelar tem 5 membros, né? Esses 5 membros, obrigatoriamente, têm que estar lá todos os dias. Um deles está no plantão, até 18 horas, e o outro deles está no plantão noturno. Esse plantão noturno é de sobreaviso, o do dia é presencial. Final de semana, por determinação judicial, porque antes era sobreaviso, hoje eles são obrigados a ficar no conselho tutelar de forma presencial para atender emergências, sábados, domingos e feriados. De segunda a sexta, eles trabalham em horário comercial, tem um horário para almoço, mas ficam até 5 horas da tarde. O plantonista é que fica até 6 horas, quando entra o plantão da noite. As denúncias que chegam ao Conselho Tutelar, elas vêm ou através do Disque Denúncia, ou através da demanda espontânea que procura o Conselho Tutelar para a garantia de diversos direitos. Atendimento em saúde, atendimento na educação, denúncia de maus tratos, cárcere privado, violência sexual. O trabalho deles também é muito articulado com a delegacia de polícia, e aqui, no caso, a delegacia de proteção. É, a rotina deles é a rotina de qualquer serviço público, acrescido, claro, do plantão noturno. Então, é um trabalho de 24 horas, eu diria, e um trabalho de ponta de uma enorme importância. Quando a gente fala da SEMASC, a gente fala da mulher, assistência social, cidadania, direitos humanos, Segurança alimentar e nutricional. a gente vai já tocar nesse assunto. Agora, temos aí a questão do PAC municipal, é isso? Como é que Sim. funciona? Nós temos um eixo que é de cidadania. E dentro dessa cidadania, nós temos o programa Manaus Mais Cidadã. Dentro desse programa, nós trabalhamos com 2 PACs municipais, um na Galeria Espírito Santo e outro no Shopping Felipe Dal. Dentro desses PACs, nós temos serviços de identificação, nós temos a Centep lá, que faz tanto a triagem quanto a oferta de vagas. Nós temos a CEMEF, que trabalha todos os impostos e tal. Nós temos Águas do Amazonas e Manaus Energia, para facilitar à população o serviço mais descentralizado, né? Olha só. Nós temos alistamento militar, nós temos a GEMAN, que faz todo o controle de contas públicas, né? Nós temos, eu acho que, de um modo geral, no Shopping Felipe Dal, como o CRAS do Mutirão está em reforma, aí
as meninas, assistentes sociais, técnicos, etc., estão atendendo lá, né? Tanto nos guichês do Cadastro Único, quanto, na verdade, nos atendimentos mais técnicos, né? Então, nós temos os PACs, que são 2. Neles, nós só expedimos segunda via de carteira de identidade e certidão de registro e certidão de nascimento. O tardio e aquele de segunda via também, porque nós não podemos expedir primeira via, né? Além dos serviços dos PACs, nós temos as ações itinerantes. Agora mesmo, dia 25 de março, o último sábado do mês, nós estaremos todos, quando eu falo todos, é toda a prefeitura, na colônia Antônio Aleixo, inaugurando o programa Manaus Mais Cidadã 2023. Estaremos com todas as secretarias acrescidas, do ônibus da Justiça itinerante, do ônibus da Defensoria Pública, do micro-ônibus da Sintep e de outros serviços, inclusive da Previdência Social, para atender a população da colônia Antônio Aleixo, por inúmeras razões. Uma é que a colônia é o bairro da cidade de Manaus com os piores indicadores de saúde, de assistência social, de trabalho e, o que é pior, de trabalho infantil. Quase 100% das crianças que você vê fazendo malabares, fazendo flanelinha nos sinaleiros, procedem da colônia Antônio Aleixo. Na questão da saúde, nós temos ainda um estigma muito grande com aquele bairro, em razão dos casos novos de hanseníase, que sempre estão aparecendo lá, apesar do enorme esforço da saúde. Maravilhoso o trabalho que a saúde desenvolve nas escolas, na prevenção contra a hanseníase. A senhora tocou num assunto também muito importante, que é justamente sobre essas pessoas que alguns falam de invisíveis, né? Mas elas estão invisíveis em relação à prefeitura. Há um trabalho sendo feito em relação a isso, porque o que acontece? Qual a sua orientação, inclusive? Poxa, eu tô ali no trânsito, aí tem várias crianças que ficam toque, 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 batendo no vidro do carro com uma caixinha, ou então já pintados ali, maquiados de palhaço, ou então alguns já colocam uma cabecinha ali no carro para ver se tem alguma condição de fazer alguma doação. Dar é ajudar? Então, nós estamos, desde o dia 15 de fevereiro, de forma muito corajosa, trabalhando a campanha de não financie a presença e a permanência de crianças no trabalho infantil. Porque as mães levam a criança para a mendicância por conta do apelo emocional. Isso é exploração, isso é crime. Né? Se ela for sozinha, ela não arrecada o que ela arrecada com a criança. Um dia desse, nós vimos na mochila de uma criança que foi para o abrigo R$ 420, né? De um trabalho do dia, né? Na mendicância, na coleta. Então, nós estamos com essa campanha desde o dia 15 de fevereiro, trabalhamos no carnaval, entramos na segunda etapa, que foi fazer a identificação e abordagem dessas famílias, no sentido de, Patrícia, você está na rua com seus 2 filhinhos. Qual é a demanda que você tem? Porque grande parte dessas famílias já tem inclusão nos programas sociais e recebem R$ 600 do Bolsa Família, mais 150 do auxílio permanente do governo estadual, recebem, em alguns casos, o aluguel social pela nossa secretaria, pela CEMASC. Quer dizer, não haveria nenhuma razão do ponto de vista material para estarem nas ruas praticando a mendicância com as crianças, não é? Eu confesso que até eu me sinto um pouco assim com o coração amolecido, porque alguns até choram, né? É verdade. As plaquinhas, né? Então, a gente está fazendo a sensibilização da sociedade, não paramos. A partir do dia 13, de segunda-feira, nós vamos estar novamente, diuturnamente nas ruas. A gente deu uma parada, avaliou e agora estamos voltando novamente. Então, 13 de março, trabalhamos de 15 de fevereiro, paramos 2 dias no carnaval, retomamos a identificação das famílias e agora estamos voltando novamente para sensibilização.
de transeuntes, dos motoristas, nos sinaleiros, em 10 pontos da cidade, que são aqueles pontos de maior circulação e de maior presença dessas Quais crianças. são esses pontos? Rotatória do Eldorado, Rua Teresina, lá em Adrianópolis, aquela rua Ah, que é. vem É. do antigo Roma, que agora é Sim. Pátio Gourmet. Nós temos o Picanha Mania, ali perto da Arena, Arena da Sim, Amazônia. sim, sim. Nós temos, ai meu Deus, ali Posto 700, Açaí, lá perto do Coroado, que fica uma calçada inteira. A presença de É venezuelanos verdade. é significativamente menor que a de brasileiros. Então, são 10 pontos, eu não tenho todos de Sim, sim, cabeça, sim. mas a gente vai estar trabalhando ali no Dodó Veículos, em Ah, Adrianópolis sim, ali na também. esquina também, Isso, né? exatamente. No sentido de coibir, mostrar para a população que ser solidário, que querer ajudar, é garantir que essas crianças voltem para a escola. O ano escolar já começou, né? E aí muitos mudaram de horário, né? Outros permanecem. Então a gente está fazendo, atendendo às demandas, seja ela escolar, seja de assistência social, possibilitando que nenhuma criança mais a gente possa encontrar nas ruas. Exatamente. Inclusive, parabéns por todo o trabalho desenvolvido, parabéns por todas as ações, as fiscalizações, tudo que está sendo programado para ser executado, porque realmente esse é um Não, essa cenário. campanha nós já estamos executando desde o Sim, dia sim, 15. sim, sim. O que que acontece é que a gente vê, mas a gente fica, poxa, será que eu dando, eu estou ajudando? A campanha vem justamente para mostrar Isso. que não, você não está ajudando. A forma de que você vai ajudar essas crianças que você fica aí sentido com o coração amolecido e tudo mais, é justamente não financiando essa situação toda, porque essas crianças, em determinado horário, precisam estar dormindo, Exato. precisam estar estudando, precisam estar descansando, precisam Car. brincar. As crianças, elas querem brincar e elas devem estudar e precisam descansar. Isso. Agora vamos falar sobre as nossas cozinhas comunitárias. Nada melhor do que fazer uma boquinha, né, não? E temos 6 aqui na capital amazonense, Graça. Como é que É. é? O nosso programa, na verdade, é uma política de segurança alimentar e nutricional que passa pelo fornecimento de refeições gratuitas para a população vulnerável. E aí nós temos 6 cozinhas comunitárias. Nós ofertamos uma refeição gratuita todos os dias, de segunda a sexta-feira, na Panaí, no Santo Agostinho, no Valparaíso, na Colônia Oliveira Machado, na Colônia Oliveira Machado. São 6 ao todo, Sim. né? Colônia Antônio Aleixo também. E lá nessas cozinhas nós atendemos preferencialmente mulheres com filhos, desempregados, idosos, toda essa população encontrada em pobreza e extrema pobreza. Queremos agradecer aqui as enormes parcerias que temos com os supermercados, que nos auxiliam com alimentos que não são mais vendáveis, mas também não estão apodrecidos, Sim. e nós fazemos, com as nutricionistas, todo o reaproveitamento desses alimentos, né? Tanto legumes, frutas, os alimentos e as proteínas, os não perecíveis e as proteínas, somos nós, a Prefeitura Municipal de Manaus, que adquire. Agora, com o governo do presidente Lula, ele está acenando com muita prioridade para o programa Alimenta Brasil. Então, com certeza, a gente deve ter aporte financeiro nessa situação. Além das cozinhas comunitárias, nós temos 3 pratos do povo, que são os restaurantes populares. Um no Parque Municipal do Idoso, que oferta uma alimentação balanceada por conta da população idosa, que não come muito sal, arroz integral, salada. Quer dizer, é um cardápio mais diferenciado. É aberto para a comunidade também, após, prioritariamente, os idosos serem atendidos. Nós temos a compensa, né, que é um outro prato do povo, e o Viver Melhor. Cada restaurante desse fornece uma refeição ao dia e o usuário paga R$ 1, Olha né? só. É muito bom, o movimento é muito grande. Nas cozinhas, a gente oferta até 300 refeições preparadas e nos restaurantes Prato do Povo, até 500, ao preço de R$ 1.
Olha só, que legal. Agora, o nosso tempo tá É, acabando. não, só para dizer Sim, que claro. a política de segurança alimentar não se reduz aos restaurantes e à cozinha, Sim. mas todo um trabalho de acompanhamento nutricional, de educação alimentar com a comunidade, no sentido de evitar os militos, de evitar aquelas Exatamente. coisas que não ajudam no crescimento e no desenvolvimento. E aí nós temos um trabalho muito grande de educação, principalmente nas escolas. Até porque educação alimentar é muito diferente do que dieta, né, que as pessoas Claro, falam. com certeza. Educação alimentar, você come bem, você come Alimentos bem. saudáveis, né. Alimentos saudáveis. Isso. Então, assim, a dieta vai te deixar com mais fome e não é nada disso. Realmente é educar a tua alimentação, é você ter a consciência do que você pode, do que vai te fazer bem, tá bom? Inclusive, Graça Prola, eu quero deixar as portas abertas aqui do Escuta Mana. Eu quero agradecer a sua participação. Gostaria que você finalizasse informando de que forma que as mulheres podem denunciar, podem procurar os atendimentos, os serviços da Semasc. Olha, nós temos o Disque Denúncia 24 horas, que qualquer pessoa pode denunciar, buscar informações, é o 0800 092 1407. 24 horas no ar. E pode, através dos CRAS e dos CREAS, também chegar, porque todos os nossos serviços são porta aberta. Então, você pode chegar lá e requerer, buscar qualquer serviço em qualquer área de atendimento. Muito obrigada pela sua participação aqui no Escuta Mana. E volta aqui com a gente, porque eu acho que a gente deixou de falar também de um monte de coisa. A Semasc, ela Eu é acho muito que grande e tem é, muita coisa. eu acho que a gente tem que estar trabalhando promoção da igualdade racial, que é legal, e população LGBT, que nós trabalhamos também. Sensacional. Pautas anotadas, Guilherme? Pronto, pautas anotadas. Então a Graça vai voltar aqui com a gente. Muito Nós obrigada. que agradecemos a oportunidade. Muito Muito obrigado. obrigada, gente. Espero que você tenha gostado do nosso episódio especial para as mulheres nesse mês de março. Quero muito agradecer a tua companhia e te convidar, inclusive, para acompanhar o próximo episódio. Beijo e até a próxima.